Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de higiene ocupacional. Eu sou o professor Vanderlei de Souza e hoje nós vamos falar do tema 1, higiene ocupacional. Aqui estão os meus contatos, caso vocês precisem falar comigo, tá? E eu quero começar falando sobre a definição do que é higiene ocupacional. Porque a gente talvez pense que higiene ocupacional é algo do tipo de eu preciso que o meu ambiente de trabalho esteja limpo, eu esteja com as minhas vestimentas limpas, eu tenha higiene e ir no banheiro e deixar o local conservado, limpo. Muita calma, tá? Quando nós falamos de higiene ocupacional relacionados a nosso curso de técnico em segurança do trabalho, nós vamos ver que a higiene ocupacional ela vai muito mais além do que nós pensamos que seja, né? Então, eu gosto de deixar a definição. Então, a definição de higiene ocupacional, ela é a ciência dedicada à prevenção, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos existentes ou originados nos locais de trabalho. Então, a gente percebe que higiene ocupacional é, de certa forma, uma prevenção, onde nós vamos ter o controle dos nossos riscos que estão ali no ambiente profissional. Então, a gente vai ver que se nós termos a prevenção, nós termos uma avaliação, um controle dos riscos existentes, nós vamos ver que o nosso trabalho, o ambiente de trabalho, ele vai estar sendo preservado. A nossa saúde, o nosso bem-estar, a questão de acidentes de trabalho. Então, nós vamos ver que a higiene ocupacional, ela traz a ciência, né? A dedicação da prevenção ou reconhecimento de riscos existentes no ambiente de trabalho, tá? E quando nós vamos falar de higiene ocupacional, nós temos a nossa NR15. Lá na NR15, tá? Nós temos todas as NRs aí, mas nós temos a NR15, onde ela fala sobre a higiene ocupacional. Então eu vou deixar para vocês o link, tá? Que vocês estão vendo aqui, um link onde vocês vão ver por completo essa NR15 aí, onde fala de higiene ocupacional. Então lá vai estar, vocês vão ver e vai poder destrinchar tudo aquilo que se fala de higiene ocupacional. Então é legal que vocês cliquem, que vocês leiam, pessoal, vocês que estão fazendo esse curso, é importante que vocês leiam, que vocês estejam sempre ambientalizados do que é cada assunto, tá? Nós vamos abordar em nossas aulas cada tema, mas ser um bom profissional vai muito mais além do que você só ver o que o professor está falando. Você tem que pesquisar além, e eu sempre vou dando os caminhos das pedras aqui, os caminhos para que vocês possam ir além, tá? Então, para que vocês possam ir um pouquinho mais além nesse tema de higiene ocupacional, vocês precisam ler. Então, clique nesse link que eu estou deixando no PDF, estou deixando na descrição desse vídeo, para que vocês possam acompanhar o que é higiene ocupacional, tá? Muito bem, sabendo um pouquinho da definição do que é higiene ocupacional, eu quero que vocês possam agora entender um pouquinho da história quando nós falamos de saúde, de bem-estar, de dedicação aí à higiene ocupacional. Então, falando um pouquinho da história, nós vamos observar aí algumas situações que aconteceram. Então, 4 séculos antes de Cristo, tá? Hipócrates, em seus escritos, ele fez menção à existência de moléstias entre mineiros e metalúrgicos. Então a gente vê que desde antes, ali 4 séculos antes de Cristo, já haviam relatos de mineiros ali, metalúrgicos, que sofriam com o seu trabalho, com seus trabalhos, com sua maneira de trabalhar, tá? Então,
Outra questão também, Plínio, né, o velho que viveu antes da era cristã, ele descreveu ali diversas moléstias do pulmão, entre os mineiros, o próprio envenenamento, né, por causa do manuseio de compostos ali do enxofre, de zinco. Plínio ele já descrevia esses relatos de que acontecia com os trabalhadores. Então a gente vê que essa questão de higiene ocupacional, de saúde do trabalhador, ela vem de muitos anos antes, tá? Então isso é fato. A gente sabe que muitos trabalhadores sofreram por conta de um ambiente de trabalho não tão bem ajustado, de um ambiente de trabalho não dedicado à preservação, à saúde, ao bem-estar do trabalhador. Tá? E aí, no século II, Galeno ele faz várias referências também à questão de moléstias profissionais entre trabalhadores das ilhas do Mediterrâneo. Aí a gente avança lá em 1700, que foi publicado um livro ali na Itália que foi da obra de Morbis Artificum Diatriba, né? Ele fala ali de questões que foram realizadas com os profissionais daquela época, de questões de riscos, de situações de profissões que traziam riscos à saúde do profissional. Então, nesse livro, o autor ele fala de mais de 100 profissões ali que trouxe risco à saúde do trabalhador. Então, a gente vê que sempre teve relatos de condições adversas para o trabalhador. Então, a gente vê que um fato que é importante é que muitas dessas descrições são baseadas nas próprias observações clínicas de um autor. E sempre se fazia a pergunta: qual é a sua ocupação? Então, essa é a pergunta que nós fazemos. Qual é a sua ocupação no ambiente de trabalho? O que você faz? Qual é a sua ocupação profissional? E aí, a partir desse princípio, a gente vai começar a entender o que cada trabalhador faz, o que pode causar dano, o que certa atividade que o trabalhador está fazendo pode causar dano a ele. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho da história, de todos os relatos, de todos os autores, né, que faziam menções a moléstias, a situações complicadas dos trabalhadores. Então isso já vem de muitos anos antes de apontamentos realizados acerca de sofrimento ocupacional, tá? E aí a gente entra em uma questão que fala aí nos anexos da NR15, que é a questão da insalubridade, tá? O que é um ambiente insalubre? O ambiente insalubre são atividades ou operações insalubres, né, que se desenvolvem acima dos limites de tolerâncias previstos na NR15. Por isso que eu falei para vocês lerem depois a NR15, porque lá tem os limites de tolerância onde cada profissão, onde cada situação pode ter um teto ali de tolerância para se trabalhar, para que não seja um ambiente insalubre. Tá? Então, como que eu posso identificar um ambiente insalubre? Então, é comprovado através de um laudo de inspeção no local de trabalho. Então, vai ali o engenheiro de segurança de trabalho, o profissional da área ali, para fazer e testar o ambiente. Então, eu tenho um ambiente de reciclagem, né, de embalagens de pós-consumo. Então, eu vou ali naquele ambiente de reciclagem, onde se recicla óleo de cozinha, onde se recicla plástico, papelão. Eu vou ali naquele ambiente e vejo se aquele ambiente, através de um equipamento, e verifico se aquele ambiente é insalubre. Mas é preciso que um engenheiro, um profissional capacitado, possa testar se um ambiente é insalubre ou não, tá? O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador aí alguns percentuais para que ele possa receber. Então,
o teto máximo é 40% que um trabalhador pode receber e ele incide sobre o salário mínimo da região. Então, o salário mínimo vigente da região vai infligir o teto da porcentagem de insalubridade. Então, 40% é o grau máximo ali para se pagar a insalubridade ao trabalhador. 20% é para a insalubridade de grau médio e 10% para a insalubridade de grau mínimo. Quem vai prever isso é quando o profissional ele vai ali no ambiente de trabalho fazer a testagem da insalubridade, tá? Eu vou passar para vocês um cálculozinho aqui só para que vocês entendam melhor a respeito da insalubridade, tá? Então vamos lá. A insalubridade ela é de 10, de 20, de 40%. 40% é o grau máximo. Tá? E aí vamos supor aí que o salário mínimo vigente, né, ainda esteja aí em R$ 1.100. Como que eu faço para que o trabalhador receba essa insalubridade? Então, vamos aos cálculos simples aí. Primeiro, nós pegamos o salário de 1.100 e fazemos a porcentagem. Então, o trabalhador em condição insalubre, ele está em grau máximo. Aqui é o grau máximo de insalubridade. Aqui no ambiente de trabalho dele, mesmo ele utilizando o EPI, foi constatado que ele precisa receber um valor de 40% porque ele está em um grau máximo. Então o cálculo é feito da seguinte forma. 1.100, que é o salário mínimo, vezes 40%, que vai dar esse valor de R$ 440, tá? Então, funciona desta forma. O salário do trabalhador é de R$ 3.500. É sobre os R$ 3.500? Não. Será sempre sobre o salário mínimo vigente aí do trabalhador, tá? Eu vou pegar aqui uma caneta aqui para que vocês entendam. Então, o salário é feito através do salário mínimo, o cálculo é feito através do salário mínimo, independente do salário do trabalhador. Tá? Então, este é o cálculo. Então, vamos ao outro cálculo. Poxa, o trabalhador foi constatado que ele está ali no ambiente insalubre e esse ambiente insalubre é apenas um grau médio. Então, ele vai receber 20% de insalubridade. Poxa, o salário dele é R$ 2.500. Eu faço em cima dos R$ 2.500? Não. É sempre sobre o salário mínimo da região. Então, o salário mínimo é 1.100. Eu vou fazer 1.100 vezes 20%, que vai dar 220. Então, ele vai receber 220 de insalubridade. O último caso, que é sobre os 10%, vamos supor que o trabalhador ele tem um grau mínimo ali de insalubridade no ambiente que ele trabalha, eu vou fazer sobre o salário mínimo. Então, eu vou fazer 1.100 vezes 10%, ele vai receber 110 de insalubridade. O cálculo é simples. Essa é a questão da insalubridade, algo simples da gente entender, tá? Então, aqui é só para a gente estar se situando nesta aula 1, quando a gente começa a falar de higiene ocupacional, tá? Então, para que seja caracterizada a insalubridade, são necessárias 4 condições concomitantes aí. O que é necessário para que seja caracterizada uma condição insalubre? A gente vai entender um pouquinho melhor, tá? Primeiro, vamos ver aqui. Então, primeiro, que haja um agente nocivo à saúde e esteja mencionado na portaria 3214/78 da NR15 e os seus anexos. Então, para que eu possa identificar que o ambiente é um ambiente, ser caracterizado um ambiente insalubre daquele trabalhador, é necessário que haja um agente nocivo. Poxa, qual agente nocivo está ali no setor do Manuel? Então, qual agente nocivo? Tem um agente nocivo ali? Tem. Está mencionado na portaria 3214/78 da NR15? Está mencionado. Então, aqui é caracterizado um ambiente insalubre. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o operário fique exposto ao agente. Porque se ele ficar exposto ao agente nocivo, ele precisa receber a insalubridade. Poxa, eu estou naquele setor e eu estou exposto a esse agente nocivo. Então, eu vou ter que receber a insalubridade. Terceiro ponto
que a exposição seja acima do limite de tolerância. Se ele estiver exposto e seja acima do limite de tolerância que está na NR15, ele precisa receber insalubridade, tá? E a quarta condição é que a exposição seja acima do tempo máximo de exposição. Então, isso aqui também é uma outra condição. Tudo isso, qual é o tempo máximo? Onde é a exposição? Tudo vocês vão ver na NR15, tá? E a sua portaria ali. Então, é importante que vocês vejam a portaria e vejam a NR15 que eu expliquei no comecinho da aula. Então, é necessário essas 4 características para que se tenha um ambiente insalubre para que o trabalhador possa receber a insalubridade, tá? Então, outra questão que eu quero trazer para vocês, que no caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será considerado apenas o grau mais elevado, tá? Para efeito de acréscimo salarial. Então, não pode ter o trabalhador não pode receber algo cumulativo. Por exemplo, o trabalhador ele está exposto a um risco de 20% ali de insalubridade, mas no outro ambiente ele está com risco de 10%. Então ele vai receber os 20% de insalubridade, os 10% de insalubridade? Não, ele vai receber aquele que está o grau mais elevado, que é os 20%, tá? Então, a gente precisa entender isso, não é cumulativo. O trabalhador está num risco mais elevado ali de insalubridade. Foi o engenheiro que constatou que ele está no grau máximo ali de 40%. Só que quando ele sai do setor dele e vai para outro setor, ele fica nesse outro setor, também tem insalubridade, mas só que essa insalubridade é 10%. Então ele vai receber os 40% do setor que ele está, mais os 10% do outro setor? Não, ele só vai receber o grau máximo, que é os 40%. Então a insalubridade não é paga de maneira cumulativa. Então é importante nós entendermos isso, tá? E aí, nós precisamos entender que a eliminação ou a neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional. Então, esse ambiente é insalubre, mas a empresa, juntamente com os técnicos de segurança, juntamente com o profissional ali da área, juntamente com os EPIs, conseguiu neutralizar e eliminar aquele ambiente insalubre. Só dele usar máscara, avental, dele usar luvas, ele vai conseguir eliminar e neutralizar aquele agente nocivo. Então, ele não precisa receber insalubridade, tá? Então, tudo isso é considerado e é preciso que seja contatado, tá? Então, a eliminação ou a neutralização da insalubridade, ela deverá ocorrer da seguinte forma. Então, a gente vai ver aqui que, primeiro, com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. E aí também nós vamos ver que a neutralização da insalubridade é com a utilização de equipamento de proteção individual, que é os EPIs que eu falei e mencionei agora para vocês. Então, é dessa maneira que ocorre a eliminação e a neutralização da insalubridade, tá bom? Conforme esses 2 planos aqui. Ok, pessoal? Bom, avançando aqui para a nossa aula, nós precisamos falar agora um pouquinho da LT. O que é a LT quando a gente fala na norma NR15? A LT, ela é o limite de tolerância. Então, o limite de tolerância, a LT, ela está ali na norma regulamentadora na NR15 e ela trata sobre as atividades e operações insalubres. Então, a LT, que é o limite de tolerância, é o valor máximo ou mínimo de concentração ali de substâncias químicas, de agentes nocivos, que são dispersos ali no ar ou na intensidade de agentes físicos de natureza acústica. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos ver a questão da iluminação, a questão principalmente dos ruídos. Então,
nós vamos ver que tem um limite de tolerância para os ruídos, com relação a substâncias químicas. Então, a LT, o limite de tolerância, ela vai tratar dessas atividades e operações insalubres aí. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos ver alguns agentes físicos para que a gente possa se situar ao longo da nossa disciplina, tá? Então, isto que é o limite de tolerância aí, tá bom? E aí, agora, nós vamos falar aqui um pouquinho, tá? Das avaliações ambientais. O que seriam as avaliações ambientais, tá bom, pessoal? Primeiro, as avaliações dos ambientes de trabalho são realizadas aí de duas formas. Então, como que funcionam as avaliações ambientais? Primeiro, nós vamos ver aqui no próximo slide que nós temos a avaliação ambiental qualitativa, tá? Então, quando a gente fala de avaliação ambiental qualitativa, nós vamos ver que ela é realizada de uma forma subjetiva. Então, ela vai exprimir as ideias ou preferências da própria pessoa. Então, é aquela avaliação que é realizada conforme a identificação do risco que pode estar presente no ambiente de trabalho. Então, mas é uma avaliação que vai ser relatada sem que haja ali um valor, sem que a gente possa mensurar. Então, quando a gente fala de avaliação ambiental qualitativa, nós vamos fazer uma avaliação de um ambiente de trabalho sem ter os dados daquela avaliação, sem falar, olha, esse agente nocivo, ele está com uma medida de 10, de 50, esse agente de ruído aqui está numa medida de 50, de 80, de 90. Não, a avaliação ambiental qualitativa fala ali da qualidade. Então, essas avaliações é para avaliar todos os riscos no ambiente de trabalho, que ele pode ser químico, físico ou biológico, mas não vai ser mensurado. E aí a gente vai entender como que ocorre a verificação sem medições do que pode ser considerado risco. Então, o profissional chega lá, ele vai verificar o ambiente de trabalho, mas ele não vai medir com nenhum aparelho. Poxa, eu sei que só de eu olhar aqui, isso aqui está trazendo dano ao trabalhador. Então, essa é uma avaliação superficial, digamos assim. Tá? Então, é uma avaliação qualitativa. Então, eu deixei aqui para vocês a pessoa ali, se vocês verificarem essa imagem aqui, ó, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Então, tem ali o trabalhador, chega o profissional e ele olha, o técnico, por exemplo, de segurança, e olha esse ambiente. O que vocês conseguem ver olhando esta imagem? Poxa, vocês conseguem ver que tem uma fiação aí que está toda irregular, está passando ali um encanamento, vazando água perto de uma fiação, e você sabe que aquilo precisa ser estancado, aquilo precisa parar, senão vai ter um acidente de trabalho. Então essa é uma avaliação ambiental qualitativa. Eu não preciso trazer um equipamento, mensurar que a água vai entrar em contato com a fiação ali e vai causar um problema. Não, só de eu olhar, eu estou fazendo uma avaliação ambiental qualitativa e só de eu olhar eu verifico que esse ambiente de trabalho ele vai causar problemas. Então, essa é uma avaliação qualitativa, tá? Eu não preciso pegar um equipamento e medir aqui, né? Só de uma maneira superficial você consegue ver. Bom, a avaliação ambiental quantitativa já é uma avaliação diferente. Então, nós falamos ali da qualitativa, que fala de qualidade, de uma avaliação superficial, e nós temos a avaliação ambiental quantitativa. O que é essa avaliação ambiental quantitativa? E já fala de quantidade. Então é realizada de uma forma mais técnica, onde é baseada em fatos cientificamente comprovados, tá? Então, o profissional, ele vai realizar uma avaliação ambiental quantitativa das condições de trabalho
E não é simplesmente usar um equipamento também, eu vou medir esse equipamento aqui e anotar o resultado. Não, é necessário que você saiba interpretar o resultado obtido, analisado. Então, o profissional ali que vai avaliar o ambiente de trabalho, ele vai usar o equipamento, ele vai medir, ele vai verificar a quantidade de problema que tem ali, tá? Trazendo para a nossa linguagem para ficar mais fácil. E ele vai interpretar aquilo e vai falar, poxa, de acordo com a NR15, de acordo com a LT, que é o limite de tolerância, verificando a quantidade aqui cientificamente, comprovando com esse equipamento, eu verifico que esse ambiente é um ambiente insalubre, é um ambiente que precisa de EPI, é um ambiente que precisa de maiores cuidados, tá? Então, essa é a avaliação quantitativa. E esse tipo de avaliação ele deve ser realizada sempre que necessário. Para quê? Para comprovar o controle de exposição e inexistência de riscos ambientais, para dimensionar a exposição dos trabalhadores ao que eles estão expostos ali, para subsidiar a implantação de medidas de controle e para caracterizar a existência de insalubridade. Então, eu consigo identificar que o ambiente é insalubre, por exemplo, se eu fazer uma avaliação ambiental quantitativa. Usando método científico, equipamentos, eu consigo. Não como avaliação ambiental qualitativa, tá? Então, para que eu possa caracterizar a existência de uma insalubridade, eu preciso fazer uma avaliação ambiental quantitativa, tá? E aí, durante uma avaliação quantitativa, também deve ser observados os seguintes itens. Quais são as funções e atividades dos trabalhadores no local? Qual é o tipo de risco que envolve a realização do trabalho? Quais são as etapas do processo operacional? Nós vamos também identificar qual é a descrição detalhada do local avaliado e o tempo que os trabalhadores permanecem expostos aos riscos. Então, notem que essa avaliação ela precisa ser baseada em fatos científicos. Então, não é só eu olhar e querer deduzir alguma coisa. Não, eu preciso de fatos científicos. Então, não é só aquela avaliação superficial como nós vimos na primeira imagem. Lembra? Eu deixei aquela imagem na avaliação quantitativa, essa imagem aqui que eu estou passando para vocês, tá? O que acontece? Não é só eu olhar e falar, poxa, esse ambiente está assim assado. Não. Para que eu possa ter uma avaliação ambiental quantitativa, eu preciso de métodos científicos. Eu preciso de equipamentos, olhem aqui, tá? Ó, aqui de amarelo. Eu preciso de equipamentos que vão mostrar o que esse ambiente traz para o trabalhador, se precisa de insalubridade, quais são os riscos existentes, há quanto tempo o meu trabalhador fica exposto a algum risco. Então, aqui nós conseguimos entender que a avaliação ambiental quantitativa ela é baseada em fatos cientificamente comprovados e eu preciso de equipamentos, eu preciso de análises e mostrar aí a quantificação do que está sendo analisado, ok? Caso vocês tenham dúvidas, voltem o vídeo ou me procurem, mas eu acredito que aqui está bem explicado para todos, tá? Muito bem, vamos avançar aqui na nossa disciplina. Antes eu quero deixar um ponto aqui, tá? Que os procedimentos técnicos para avaliação ambiental devem conter a metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pelas normas de higiene ocupacional, que é a NOH. Essa NOH, que vem aí do Fundacentro, é onde mostra os limites de tolerância estabelecidos pela NR15. Então, nós vamos falar um pouquinho aí da NOH, que é as normas de higiene ocupacional, tá? Então, o que essas normas de higiene ocupacional? Eu quero também falar antes do grupo homogêneo de exposição, tá? E falando lá, só voltar aqui um pouquinho,
para ficar mais claro, essa NHO, ela está ali, se vocês entrarem ali no Fundacentro, eu vou também disponibilizar o material para vocês, vou tentar passar o PDF dessa NOH, e eu vou passar sim para vocês, para que vocês possam verificarem quais são os limites de tolerâncias estabelecidos pela NR15. Então eu vou deixar tudo para vocês, tá bom? Para que vocês possam se aprofundar aí nessa NOH, tá? Então, muito bem. O grupo homogêneo de exposição, que é algo importante para a gente falar aqui na nossa aula também, nós podemos conceituar como um grupo de trabalhadores que realizam atividades semelhantes pelo mesmo período de tempo, nos mesmos locais e condições de trabalho, e que eles são expostos aos mesmos agentes de riscos. Então, esse é um grupo homogêneo. É um grupo de trabalhadores que vão fazer atividades semelhantes ali no mesmo período, tá? E para a gente entender a respeito do grupo homogêneo de exposição, nós vemos que a aplicação desse grupo homogêneo é para avaliação e monitoramento de exposição de trabalhadores, que passou a ser utilizado com maior frequência em 1995. Então, antigamente o objetivo principal era só a avaliação de exposição ao benzeno. Então, só pelo benzeno que era realizado essa situação aí de verificar o tempo que os trabalhadores ficavam expostos ao benzeno. E aí, a partir disso, começaram a fazer outras avaliações maiores a respeito do grupo homogêneo de exposição, tá? E a aplicação do grupo homogêneo de exposição, ele possibilita a obtenção de subsídios para o estudo epidemiológico de uma determinada população. Então, é importante realizar esse grupo homogêneo de exposição, seja na empresa, seja no ambiente ali onde a empresa está localizada, para ter um estudo epidemiológico de uma determinada população. Então, é importante que se tenha esse grupo homogêneo de exposição, tá? E aí, para que a gente possa entender melhor, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse GHE aí, tá? O que se constata na amostragem deverá, dentro de uma margem de erro aceitável, ser válido para o grupo homogêneo de exposição. Então, a gente vai ver que as variáveis que influenciam na escolha ali do grupo homogêneo de exposição são o quê? O tipo do processo ou operação daquele determinado trabalho, quais são as atividades ou tarefas dos trabalhadores, quais são os agentes ambientais, as fontes ou a trajetória do meio de propagação, qual é a intensidade ou a concentração dos agentes e a identificação em números de trabalhadores. Então, é importante verificar essas variáveis que influenciam na escolha aí ou no grupo homogêneo de exposição. Então, é importante verificar todas essas situações aqui, tá? E também é preciso ver as experiências dos trabalhadores, tá? Os agravos da saúde dos trabalhadores, as variações de climas e horários de exposição e a frequência das ocorrências. Notem que são diversas situações para que possam verificar esse grupo homogêneo de exposição e a interferência de tarefas vizinhas. Então, notem que é uma porção de situações para que possa verificar esse grupo homogêneo de exposição aí, tá? Então, é preciso analisar todos esses processos. É um pouco longo, um pouco maçante para se falar disso, mas é importante que vocês estejam entendendo e estejam situados a respeito do grupo homogêneo de exposição, tá? E como se observa a escolha do grupo homogêneo de exposição? Decorre de um estudo altamente complexo envolvendo análise de muitas variáveis, como eu falei. Para que se possa observar aí, é preciso ter diversas análises para que possa entender esse grupo homogêneo de exposição. Como eu citei, são vários
várias escolhas, várias variáveis que influenciam o grupo homogêneo de trabalho, tá? Bom, a situação da aula aí para a gente aprender sobre higiene ocupacional, eu quis trazer um resumo de tudo para que você pudesse entender que a higiene ocupacional não é só um simples fato da gente achar que está limpo ou não, né? Um grupo homogêneo de exposição, ele é bem mais complexo. A higiene ocupacional, ela é bem mais complexa. A higiene ocupacional, ela aborda diversos temas, onde nós vamos aprender ao longo dessa disciplina, tá? Eu quis trazer para vocês aí o máximo de resumo, mas que vocês possam entender o que é higiene ocupacional. Então notem que aborda diversas situações, tá? Eu trouxe aqui o exercício de fixação para que vocês possam entender os pontos que nós falamos na aula. E vocês respondendo esse exercício vai contar a presença de vocês, tá? Então eu trouxe alguns exercícios aqui. Primeiro vocês vão me responder qual é a definição de higiene ocupacional. Eu trouxe aí no primeiro slide, vai ficar muito fácil para vocês responderem. A segunda é o que é insalubridade, quais são os percentuais a serem pagos. Eu expliquei para vocês o que é insalubridade, quais são os percentuais para se pagar ao trabalhador. A terceira questão, de acordo com a aula assistida, o que é o limite de tolerância que trata sobre as atividades e operações insalubres. Eu falei para vocês do limite de tolerância, então eu quero que vocês expliquem para mim o que é o LT, o limite de tolerância. E aí, eu deixo essa outra questão, que é a 4. As avaliações dos ambientes de trabalho são realizadas de duas formas. A avaliação ambiental qualitativa e a quantitativa. Eu quero que vocês expliquem cada uma dessas avaliações para ver se vocês conseguiram entender aí, tá? Muito bem, pessoal. Temos a última questão, que é explique com suas palavras o que você entendeu sobre o grupo homogêneo de exposição. Eu sei que talvez ficou um pouquinho maçante falando um pouquinho do grupo de exposição, mas eu quero que vocês falem para mim o que é o grupo homogêneo de exposição, tá bom? Expliquem com suas palavras o que você entendeu, porque eu quero aprofundar um pouquinho mais para vocês aí a respeito do grupo homogêneo de exposição. Então, respondam essas 5 questões e dúvidas é só me procurarem. Eu agradeço pela aula de hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.